Olá, profissional da estética! Seja muito bem-vinda ao Centro Técnico da Vitúria Dermocosméticos. Neste módulo, aprenderemos um pouco sobre a linha de colágeno, um programa de tratamento que visa o rejuvenescimento facial através do estímulo e indução do colágeno e uma hidratação profunda para a pele, minimizando rugas e linhas de expressões e mantendo a firmeza e o turgor da pele. Vamos lá? O programa de tratamento linha de colágeno deve ser aplicado face, pescoço e colo. O primeiro passo da técnica é o fluido facial de limpeza. Esse produto, ele faz uma higienização multifuncional, porque ele vai trabalhar a higienização profunda da pele, somado com a atribuição de remoção da maquiagem. Então, ele já faz a limpeza e já remove resíduos de maquiagem. A base de alantoína, que é extremamente calmante, manteiga de lipê, que ajuda na reposição de água e hidratação para a pele. A gente faz a aplicação dele ou numa cubeta ou diretamente nas mãos e a gente trabalha sempre com movimentos circulares. Então agora eu vou fazer a deposição do produto em toda a face, pescoço e colo. Inclusive região areolos, lábios, para a gente remover tudo que for resíduo de sujidade e impurezas. Movimentos circulares gerais. Não arde, não tem nenhum desconforto na aplicação. Esse produto ele é coringa, porque ele pode ser utilizado em diversos programas de tratamento faciais. Pode ser aplicado em gestante, em pele negra, peles mais sensíveis. Feita toda a aplicação do produto, toda a deposição em movimentos circulares, a gente vai trabalhar com a remoção do produto, com algodão embebido em água, ou gás e algodão embebido em água, para o arraste, para que a gente possa fazer o arraste de todas as impurezas e maquiagens que porventura estiverem na pele. Então eu venho com o algodãozinho e a gaze e vou fazendo o arraste. Notem que a pele já fica com uma coloração diferente, já fica mais clara, já fica mais viçosa. Ele mantém ele deixa na pele uma membrana, né, de hidratação, então ela fica com esse brilho de luminosidade e fica com uma sedosidade, né, fica uma textura extremamente sedosa. É um produto já de ação multifuncional, você já higieniza, só que desde a etapa da higienização você já tem o tratamento combinado. Para o próximo passo do nosso programa de tratamento, é importante a gente secar um pouquinho a pele dessa cliente, porque a nossa próxima etapa vai ser uma higienização química, é a combinação do sabonete com o esfoliante químico à base de ácidos. Se eu manter a pele extremamente úmida, o sabonete ele vai ter uma neutralização na questão dos ácidos, né? Então a gente seca toda a região para que a gente possa não ter, para que a gente não tenha, né, a neutralização dos ácidos e o ácido atue aí de forma 100%. Seco um pouquinho e aí eu venho com a aplicação da segunda etapa. Super importante essa etapa de secar a pele, justamente para que a gente tenha a atribuição dos ácidos da segunda etapa em 100% da sua efetividade. O segundo passo, a gente vai utilizar o sabonete glicoativo. Esse sabonete, ele tem um blend de alfa-hidroxiácidos, então ácido glicólico, o ácido cítrico, tartárico, lático, que combinados vão atribuir a uma renovação celular, ou seja, afina
a pele, a fim de manter um clareamento, uma luminosidade dessa pele e deixa ela mais receptiva às próximas etapas, né? Então a gente já vai atribuir essa renovação celular combinada com o sabonete, e ele também estimula a indução do colágeno e da elastina. É uma agressão controlada que a gente exerce para a pele. Então eu vou aplicar ele diretamente nas minhas mãos. A princípio 2 falanges distais e vou depositar ele em toda a pele, não esquecendo do colo e do pescoço. Como esse sabonete ele tem um combinado de ácidos, o cliente pode sentir um leve pinicamento ou uma leve ardência, o que é normal devido à presença de ácidos, da alteração de pH da pele, mas é algo totalmente suportável e transitório. O cliente começa sentindo e logo para, e nem é todo mundo que sente. Isso varia muito de pele para pele. Vou trabalhar em movimentos circulares, conforme a gente tinha trabalhado na etapa anterior. Porém, aqui, como eu tenho a atribuição dos ácidos, eu vou aguardar alguns minutos, uma média de 3 a 5 minutos, para que os ácidos, de fato, né, promovam o que a gente chama de efeito queratolítico, que é a quebra, né, de fato, da queratina da pele, para afinamento dessa pele, dessas células mortas. Aguardo uma média de 3 a 5 minutos. Uma dica que a gente pode atribuir a esse sabonete também, peles que você note que está com excesso de tecido, né, que está meio áspera na área de nariz, região de testa, região de queixo, você pode combinar uma gaze seca, faz uma trouxinha de gaze seca e promove um atrito mecânico na região para que a gente faça uma esfoliação ainda mecânica. Essas regiões de zona T, né, nariz, queixo e testa, são as áreas que normalmente a gente tem grande espessamento cutâneo. Notem que a área fica um pouco mais hiperêmica, isso também é normal e é favorecido ao tratamento, uma vez que a gente está trazendo o retorno vascular para a periferia. Então, estão aumentando a quantidade de sangue nessa pele, com isso a gente tem maior suporte de oxigenação e de nutrição para o tecido. Após essa etapa de fricção com a gaze e os 5 minutos, vamos remover o sabonete completamente com algodão e água ou gaze e algodão embebidos em água. Sempre fazendo o arraste, porque esse produto ele também é sabonete, ele também tem tensoativos que vão promover o arraste de substâncias que porventura o sabonete anterior não tenha removido. Evita a aplicação desse sabonete muito próximo da área dos olhos, né, por conta da presença dos ácidos. Apesar de ser um sabonete com ácido, ele pode ser utilizado em todos os fototipos cutâneos, então peles mais claras, peles mais escuras. A gestante, a gente pede uma cautela devido à presença de ácidos, mas pelo fato dela estar com uma alteração bem grande e importante em relação a hormônios. É uma pele que tem uma facilitação a manchar muito fácil.
Então, a gente pede uma cautela em que sentido? Se for uma pele que já tem uma característica muito grande de manchar, se é uma cliente que não tem disciplina com o filtro solar, a gente evita a aplicação dessa etapa. Removido todo o sabonete, a pele já está neutralizada, nós vamos para a etapa seguinte, que é a aplicação do tônico facial à base de colágeno hidrolisado e elastina hidrolisada, a fim de promover o quê? O reequilíbrio do pH cutâneo. Todo ácido mantém a pele num pH menor do que o comum. Então, com o tônico a gente restabelece esse pH para manter ela em equilíbrio novamente. Loção tônica facial à base de colágeno hidrolisado e elastina. Normalmente a gente vai embeber essa loção tônica num algodão, umedeço esse algodão por completo e vou fazer a deposição na pele. Importante citar dessa loção tônica é que o colágeno e a elastina nessa etapa, eles são hidrolisados. O que isso torna diferente em relação ao princípio ativo? O colágeno tradicional e a elastina tradicional na cosmetologia, elas são moléculas muito grandes e isso desfavorece a permeação dela na pele. Quando você tem um colágeno combinado a elastina de forma hidrolisada, isso significa que a sua molécula está numa fragmentação, ela está fragmentada, ou seja, ela está menor. E isso facilita e favorece a permeação desses ingredientes na pele. Então, é super importante que a gente tenha essas substâncias proteicas, né, de tamanho menor para que a gente consiga uma melhor efetividade de permeação. Lembrando que o colágeno e a elastina são substâncias proteicas que o nosso corpo já produz, porém a gente perde a capacidade de produção ativa conforme a idade e eles são os precursores em relação ao envelhecimento, uma vez que o colágeno dá sustentação para a pele e a elastina promove a elasticidade do tecido. Aplica-se todo o tônico de forma uniforme, né? E a gente não remove essa etapa, a gente mantém. Uma sugestão que a gente pode atribuir para permear mais rapidamente e de forma eficaz é o que a gente chama de pinçamento ativo ou pinçamento de Jacquet, que é um estímulo manual só para favorecer a permeação desses ingredientes. A quarta etapa consiste na aplicação de um sérum facial concentrado. Esse sérum, ele possui vários ingredientes importantes, principalmente o Procolazil, que é um ingrediente que vai ativar e estimular o colágeno e a elastina de origem orgânica no tecido. Então, a linha de programa de colágeno, ela tem duas funções principais. Ela traz o colágeno como base de ingrediente no cosmético, porém, ela também estimula o colágeno intrínseco, aquele colágeno que a gente tem internamente na pele. E é esse ingrediente que a gente vai atribuir agora a esse estímulo. Eu posso aplicar ele diretamente com o produto já na pele, porém, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com o conta-gotas para que ele não encoste na pele da cliente. Porque uma vez que eu encosto e volto lá para a minha embalagem original, eu posso gerar um processo de contaminação com essa embalagem. Então, eu vou aplicar de 1 a 2 gotinhas, 1 a 2 gotinhas por região, sempre numa distância que não vá permitir que eu encoste
Primeiro aplica na face, depois já estende pescoço e colo. Ele rende muito bem. Observem que a gente aplicou só uma gotinha por área. Vou aplicar agora na região do colo. Por que que a gente deve dar atenção especial para pescoço e colo? Às vezes, os procedimentos faciais a gente acaba estendendo só para a face e esquece dessas regiões que também são áreas que ficam extremamente expostas à radiação solar e entregam, né, o envelhecimento. Então, a gente tem que cuidar de forma integral quando a gente fala de face. Aqui eu vou fazer a aplicação desse produto topicamente, mas ele pode ser combinado a equipamentos estéticos, como a ionização, nas duas polaridades, microcorrentes e também já temos trabalhos desse produto com o laser de baixa intensidade, que é o laser permitido para uso da estética. Para quem não tem os equipamentos, eu posso aplicar da forma que eu fiz aqui e aguardar a permeação. Eu também não vou remover essa etapa. Olha como a pele já fica com um brilho diferente, né, com um viço. O que que a gente consegue observar já na primeira aplicação? Então, a gente consegue observar uma pele revitalizada, uma luminosidade, uma textura sedosa, né? Em relação às linhas de expressões, isso vai acontecendo, né? Essa minimização vai acontecendo gradativamente. Então, com o passar das sessões, a gente nota uma minimização de possíveis linhas de expressões, né? Ou início de flacidez, a gente vai vendo essa melhoria na pele como um todo. Para a próxima etapa, a gente vai trabalhar com um produto que é altamente inovador em relação à Vitúria, que são as folhas de colágeno. As folhas de colágeno, o colágeno que a gente tem aqui, na verdade, é um colágeno também fragmentado, né, de origem nativa, que é o que a gente chama de colágeno biologicamente ativo. Então, o que que essas folhinhas elas vão promover? Elas vão promover o estímulo do colágeno original da pele e o formato que ele vem envolvido, que são folhas que elas viram depois folhas de tensão, vão trabalhar, além da minimização das linhas e rugas de expressões que porventura o meu cliente tiver, ela vai trabalhar também efeito tensor. Então, eu posso trabalhar tanto nas linhas de expressões abertas, quanto na pele que porventura esteja hipotônica, ou seja, já esteja com começo de flacidez. Como que a gente vai fazer a aplicação deste produto? Ele vem em folhas de colágeno maiores, assim. Eu vou separar, eu vou primeiro avaliar a pele da minha cliente, o grau de envelhecimento que ela apresenta, se existem muitas linhas, se não existe, como é que estão os agrupamentos musculares, se existe flacidez ou não. E aí eu vou recortar em moldes essas folhas de colágeno para que eu distribua por toda a face no local que realmente necessita. No caso da nossa modelo, nós não temos um envelhecimento cutâneo, né? Intenso, é um grau de envelhecimento 1, é uma pele ainda com viço, que não apresenta linhas evidenciadas, mas eu já posso trabalhar as folhas de colágeno em pontos estratégicos a fim de prevenir esse envelhecimento. Então, eu já recortei aqui algumas folhas, coloco essas folhas numa cubetinha e para que eu consiga aderir essas folhas na pele de forma integral, eu vou umedecer essas folhas juntamente com a loção tônica à base de colágeno e elastina hidrolisados. Então, eu vou, após recortadas, eu vou umedecendo e vou colocando, né, depositando as folhas nos pontos estratégicos que eu considerar importantes.
Você pode trabalhar essas folhas em toda a área, terço superior da face, terço médio, terço inferior, vai depender de como que estão as limitações de rugas e linhas, ok? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer uma deposição na região frontal, aqui na região de testa, que é uma área que tem muita incidência a rugas devido às expressões de mímica facial que a gente faz com grandes quantidades, né? Vou trabalhar no nasogeniano, então essa ruguinha, a famosa ruguinha do bigode chinês, né? E eu vou fazer também a atribuição das folhas de colágeno numa mensuração também de fronte e região de bochecha a fim de promover tensão. Então eu vou querer fazer um lifting, então eu posso colocá-las aqui para que elas promovam esse efeito lifting, esse efeito de firmeza de pele. Então vamos lá. Umedeço bem, posso umedecer já direto na folhinha de colágeno, igual eu tô fazendo, e colocar na minha cliente. No caso da nossa modelo, ela não tem linhas definidas, mas se tivesse, eu vou estender essa folhinha de colágeno por toda a linha, por todo o desenho da linha. Então, vou colocar aqui na fronte, no centro. Vou colocar aqui na região nasogeniana. Observem também se a pele do seu cliente não é muito fina, né, ou mais sensível. Por quê? Essas folhas de colágeno, depois do período, né, que a gente vai aguardar para que elas sequem, elas ficam extremamente aderidas na pele. Se você colar em demasia ou numa pele extremamente sensível, você pode ter um desconforto na hora de aplicar, na hora de remover, grande. Então, observem primeiro como que deve ser aplicada, de fato, essas folhinhas em que tipo de pele. Eu vou fazer efeito de demonstração, eu vou fazer deste lado, mas eu poderia colar exatamente igual nessa outra ruga, que é o sulco nasogeniano, que a gente diz. E eu vou colocar agora uma de tensão aqui nessa região da bochecha, porque aqui nós temos vários grupos musculares que, com o passar do tempo e com um grau de envelhecimento mais estendido, a tendência é que eles caiam, né, que eles desçam. E com isso você vai tendo aquela flacidez e perda de contorno do rosto. Então eu vou colocar, faço um leve estiramentozinho da pele e coloco ela nessa posição vertical. Lembrando sempre de umedecê-la com a loção tônica de colágeno. Vou aguardar agora em torno de 15 minutos, de 10 a 15, até que essas folhas estejam completamente desidratadas, porque todo o conteúdo permeia na pele e o que sobra é a fita inicial, né? A fita que envolve esses ativos. E aí, após aguardar esse período, a gente faz a remoção dessas fitas. Aguardado o tempo, né, de 15 a 20 minutos, a gente vai fazer a remoção das fitas de colágeno. Então, já removi essa da frontal. Vamos agora fazer a remoção do sulco nasogeniano e da região de bochecha, que são de fato as áreas, né, que a gente fez a aplicação para trabalhar as linhas e rugas de expressão e os grupos musculares. No caso da minha modelo, ela tem a pele um pouco mais sensível, então a gente deixa, né, a folha de colágeno não secar completamente, para que na hora da remoção ela não tenha um desconforto grande. Ou se acaso a fita ficar realmente bem sequinha, eu posso umedecer novamente a loção tônica facial de colágeno para facilitar essa remoção e não ficar uma remoção desconfortável ao cliente. Sempre quando for remover, puxa a fita e vai dando condição para a pele
não ficar extremamente esticada, né? Não puxar em demasia. É super simples de remover. Agora a gente vai para a região da bochecha. Essa daqui ela não tá totalmente ainda sequinha. Importante também das fitas de colágeno é evitar áreas próximas, né, a pelos, né? Então, área de buço, tomar cuidado, região de sobrancelha, próximo dos cílios, para que realmente a gente não tenha nenhum problema no ato da remoção. As fitas, o sensorial que o cliente tem, mesmo após a remoção, ainda é um efeito tensor que ela promove. Tá? Então, a cliente ela vai ter um sensorial de estiramento na pele que se perdura por algum período, por algumas horas. Depois isso é retornado, mas com as sessões, né, graduadas, a gente vai conseguindo um efeito aí, um efeito permanente, ok? A próxima etapa é uma massagem facial com o creme de massagem facial. Esse creme ele já tem ativos importantes frente ao envelhecimento, como o ácido hialurônico, que faz uma integração de hidratação profunda na pele e já trabalha a minimização das rugas e linhas de expressões oriundas aí dessa hidratação. Então, a molécula do ácido hialurônico ela tem um grande poder que a gente chama de higroscópico, né? Ela combina muito bem com a molécula da água, mantendo a pele hidratada e ela vai fazer uma turgência que a gente chama. Ela incha e com isso você consegue minimização de todos os grupos e rugas que a gente porventura tenha presente na pele. Vou fazer a aplicação direto nas minhas mãos. O ideal da massagem é fazer sem luvas, por isso que nesse momento eu tô sem as luvas, para que eu tenha o contato direto com a pele da cliente e possa realizar os movimentos de forma livre. Então, faz a deposição do produto, incluindo o colo, pescoço. E aí, a técnica de massagem pode ser qualquer técnica de massagem que o cliente, o profissional, de fato, conheça. Tá? Mas o ideal é que sejam manobras que vão favorecer o rejuvenescimento facial, né? Então, técnicas que a gente chama de massofilaxia de ação antigravitacional, algo que vá favorecer a minimização das rugas e linhas. Então, vou fazer alguns dos movimentos. Sempre movimentos que trabalhem ação ascendente, né? Então, para favorecer o lifting dessa pele. A massagem ajuda muito porque ela também vai trabalhar além do creme já ter os ativos, né, consagrados aí para rejuvenescimento, então ativos antioxidantes, ativos minimizadores aí de rugas e linhas. Você tem as manobras que vão favorecer vascularização, oxigenação, relaxamento para aliviar o estresse, né? O estresse é um grande precursor aí de envelhecimento, porque ele sintetiza hormônios que desfavorecem o trabalho metabólico das células, como o cortisol, por exemplo. Então, pessoas muito estressadas tendem a enrugar mais. Trabalha bem região dos olhos. Trabalha pescoço. Posso fazer movimentos tanto antigravitacionais aqui, como eu posso favorecer os movimentos através dos grupos musculares, né? Platisma que a gente tem no pescoço. O creme ele é legal porque ele me permite movimentos, né, mais expressivos e por longo tempo. Então eu posso fazer
as manobras de massagem que elas vão se perdurar, o creme continua me dando deslize para que eu consiga realizá-las aí efetivamente. No caso da nossa modelo, o intuito da massagem também seria preventivo. E posso terminar com o pensamento de Jacquet, ou pensamento ativo, favorecendo a permeação dos ingredientes. Uma vez que a gente não vai tirar esse creme de massagem, ele vai ser mantido. Feita a aplicação do creme de massagem, a gente vai para a penúltima etapa do programa de tratamento, que é o tratamento colágeno, né? Então, é um creme hidratante facial com vários ingredientes importantes que vão manter a integridade dessa pele, justamente para que a gente consiga respostas de minimização de rugas, de hidratação. Esse produto ele vai ser aplicado sem massagem, a gente aplica, deposita e aguarda a permeação por completo. Nesse produto eu tenho ativos como o Raffermine, o Tencine, que vão promover efeito firmante também para ela, para a pele. Tanto efeito instantâneo, como um lifting facial instantâneo, quanto um efeito de firmeza a longo prazo. Então, eu faço a aplicação em todos os locais, incluindo pescoço e colo. É um produto extremamente leve, então não vai deixar a pele untosa, oleosa. Tem uma textura extremamente sedosa. Para finalizar, então, o protocolo, a gente vai fazer a aplicação da linha de fotoproteção. Esse FPS, esse filtro solar, ele tem FPS 35 e o importante é que ele faz a atribuição tanto da fotoproteção UVA quanto a fotoproteção UVB, que são as radiações solares aí extremamente nocivas, né, para a pele quando em excesso e que causam grandes problemas, né, grandes atribuições ao envelhecimento, como manchas, envelhecimento cutâneo precoce, formação de radical livre e a incidência ao câncer de pele também. O importante é aplicar de forma uniformemente na pele, né, de forma bem integrada. O ideal de orientação para essa cliente é que ela também faça a reaplicação do filtro solar, uma vez que o filtro ele tem vida útil, né? Então aí pelo menos umas 3 vezes ao dia, é interessante que ela faça a reaplicação desse filtro para que ela mantenha, né, a estabilidade do filtro ativa, protegendo toda a região. Não esqueçam que todas as áreas que ficam expostas é necessário aplicar filtro, então não esquece da orelha, do seu cliente. Vamos aplicar também pescoço e colo. É importante orientar a cliente de que mesmo que ela não vá se expor ao sol, é importante que ela aplique filtro, mesmo que ela fique em ambientes fechados, porque a luz artificial, lâmpada, né, luz de computador, TV, ela também é nociva para a pele quando exposta de forma integral, né, de uma frequência grande. Observem que se você espalha bem certinho o filtro, a pele fica
extremamente íntegra, né? Você não tem problemas de alteração de cor, de ficar com a pele esbranquiçada. E aí a gente finaliza o programa de tratamento. O que a gente pode considerar, colocar como informações adicionais? Então é um programa de tratamento que compõe mais de uma sessão, então a gente, apesar de na primeira aplicação a gente já notar resultados como viço, qualidade de pele, hidratação, para que eu tenha uma minimização dos aspectos de linhas, rugas, flacidez, a gente precisa seguir uma sequência de sessões, que variam aí conforme o grau de envelhecimento, o tipo de pele da minha cliente. Mas uma média de 10 até 15 sessões, de 1 a 2 vezes na semana, né, em questão de frequência, para que eu consiga observar de fato os resultados em relação ao rejuvenescimento como um todo. Importante também não esquecer de indicar para a cliente o uso home care. Então, os produtos de utilização home care, eles devem ser atribuídos, uma vez que eu queira potencializar o tratamento em cabine, porque a cliente deve usar pela manhã e à noite durante todos os dias, nos dias que ela não for de fato fazer o tratamento em cabine, né? Então, o home care é extremamente importante para que ela consiga otimizar o programa de tratamento e os resultados.